Olá! Hoje eu vou falar sobre a sessão do Conselho de Estado que decidiu a independência e sobre a sua artista, a Georgina de Albuquerque. Bom, a Georgina de Albuquerque foi quem? Ela foi uma artista que nasceu em Taubaté, São Paulo, em 4 de fevereiro de 1885 e ela viveu numa época que a mulher não tinha o mesmo direito que o homem. Ela foi uma mulher de república. Então, ela sofreu bastante na vida dela. Uma das primeiras dificuldades que ela enfrentou na vida foi quando ela teve que confrontar o diretor da Escola de Belas Artes, que na época era o Henrique Bernadelli. Por quê? Ela pediu para um tio dela levar, ela tinha 17 anos, pediu para o tio dela levar um quadro para ver se ela ia ser aceita na Escola de Belas Artes. O tio voltou um mês depois, dizendo que o quadro não foi aceito porque acharam que era bom demais e que era uma cópia. Ela chegou no diretor da instituição pessoalmente, e ela falou assim: eu não sou copista, e para provar isso eu vou pintar o seu retrato, porque eu mereço entrar na Escola de Belas Artes. Ela pintou o retrato dele e entrou na escola. Bom, na escola ela conheceu o marido dela, com quem ela se casou, né, e abandonou o primeiro ano do curso para se mudar para a Europa, onde ela morou por 5 anos. Na Europa, ela recebeu a segunda formação, especializou-se no impressionismo, movimento artístico que se preocupava com a luz e seus efeitos. Ela se entregou de corpo e alma à visualidade impressionista, que parecia atender nitidamente a sensibilidade dela como pintora e a seleção dos temas. Ela é considerada a pessoa que introduziu o impressionismo aqui no Brasil, e ela nunca deixou de trabalhar, mesmo com o filho pequeno no período que ela morava na Europa. Ela frequentou vários museus, procurava pintar muito, todas as horas e a todos os instantes do dia. Então ela foi uma artista que soube negociar as expectativas sociais que existiam em cima da mulher artista. Em 1922, aqui quando ela voltou para o Brasil, ela fez a primeira pintura histórica realizada por uma mulher no país, que é o quadro Sessão do Conselho do Estado que decidiu a independência, que hoje está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então ela modernizou a escola, ela quebrou... 30 anos depois ela quebrou outra regra e ela se tornou a primeira mulher a ser diretora da Escola de Belas Artes. Tá? Ela modernizou, ela foi a primeira mulher que contratou artistas modernos para dar aula na escola. Ela dava liberdade a pintar, ela era aliada à personalidade frágil, decidida e opinática. Então ela fugiu da condição usual de amadora imposta às mulheres e às atividades artísticas no Brasil e ocupou muitos cargos importantes ao longo da carreira dela. E qual é a relação da Georgina com esse quadro e com o que vai cair no Paz? Bom, o Paz ele vai cobrar essa obra na questão da participação da mulher na política ou na vida social de forma pública. A Georgina, ela foi uma mulher que quebrou muitos paradigmas para a época dela, ocupou cargos importantes. E nesse quadro nós conseguimos ver quem? A Leopoldina, que foi a primeira imperatriz do Brasil. Ela que está presidindo a sessão do Conselho do Estado, que decidiu a independência. Ela era mulher do Dom Pedro e ele tinha viajado a São Paulo em agosto de 1822 para apaziguar a política, porque temia que uma guerra civil separasse aquela província do resto do país, né? Era grande satisfação entre os brasileiros, já que Portugal pretendia chamar Dom Pedro de volta e rebaixar o Brasil do estado de colônia. Antes de viajar a São Paulo, Dom Pedro ele entrega o poder a Leopoldina no dia 13 de agosto, nomeando a chefe do Conselho de Estado e a princesa regente interina do Brasil, com poderes legais para governar o país durante a sua ausência do Rio de Janeiro. Bom, a Leopoldina recebeu notícias de que Portugal estava preparando uma ação contra o Brasil e, aconselhada pelo José Bonifácio, ela convocou a sessão do Conselho de Estado na manhã do dia 2 de setembro. Em seguida, ela enviou 2 cartas ao imperador Dom Pedro, uma sua e outra de José, que, além de comentários de Portugal criticando a atuação do marido e de Dom João VI, em sua carta ela incentiva Dom Pedro a proclamar a independência do Brasil de Portugal, advertindo-o: o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Então, essa obra, Sessão do Conselho de Estado, ela contradiz toda uma tradição que se desenvolveu ao longo de 800 anos no país, mediante a qual as ações heróicas ou politicamente significativas, elas foram retratadas como frutos de sujeitos masculinos. Então, essa obra e algumas outras que foram feitas sobre a Leopoldina, elas mostram um pouco sobre o lugar, e ela mostra alguns discursos contraditórios sobre os lugares das mulheres na sociedade. De um lado, como sujeitos políticos, como pessoas com papéis importantes, porque a mulher ela não era reconhecida nessa época, ela não era uma figura importante.